Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros ao sair de uma churrascaria em Jaboatão dos Guararapes. Motoqueiros promovem tiroteio em Moreno, deixando saldo de um morto e 14 feridos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas, final de semana no estado, foram registrados 17 assassinatos. 9 dos crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 364 assassinatos, sendo 203 no interior e 161 no Grande Recife. José Vitor Ferreira de Melo, jovem com 20 anos de idade, residente na Rua 9, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava em casa dormindo quando de repente um elemento desconhecido arrombou a casa, foi até o quarto e cometeu o crime. Assassinou o jovem com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, roubou o celular da vítima. O corpo de José Vitor Ferreira de Melo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Claudiano José da Silva, jovem com 21 anos, residente na Rua 14 de Julho, em Moreno, foi assassinado a tiros na própria residência por cerca de 5 homens que perguntaram por Candinho. Cadê Candinho? Claro, ele estava em casa e daí acabou sendo assassinado. E de acordo com informações, o rapaz que morreu, Claudiano, ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um adolescente de 15 anos de idade e o padrasto dele, Alexandre de Assis Nascimento, 39 anos, foram baleados dentro de casa na Rua Antônio Borges, no Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes, por 2 homens desconhecidos. O adolescente morreu dentro de casa. Já o padrasto foi levado para a unidade de pronto atendimento ao procurado, sendo removido para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, o adolescente na última sexta-feira havia sido apreendido e liberado em audiência de custódia por envolvimento com tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Alexandre de Santana, rapaz de 32 anos, residente na Rua C, na Ilha de Joaneira, em Campo Grande, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Riolândia, lá na Ilha de Joaneira, o crime praticado por elementos desconhecidos. A vítima ainda foi levada para a Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, e de acordo com informações, o jovem, ele seria ex-presidiário por vários crimes. Edson José de Lima, de 25 anos de idade, residente em loteamento Botafogo, em Itapsuma. Ele foi assassinado com tiros de pistola .40 à margem da BR-101 Norte, em Caraçu, crime praticado por 2 elementos desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz que morreu, ele seria viciado em drogas. A família, inclusive, havia pago R$1.000 de dívida dele, mas, ao que tudo indica, ele ainda estaria devendo. Portanto, teria sido um acerto de contas. O corpo de Edson José de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, trajando bermuda branca e camisa azul, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um carro branco, veículo não identificado. O crime aconteceu na Rua Professor José Brasileiro, Vila Nova, no bairro do Ibura, bem em frente ao Mercadinho Que Preço. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Ricardo da Costa Silva, de 44 anos de idade, e um adolescente de 16 anos, eles foram baleados na rua Tenório Monteiro, no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, que fica em Garanhuns, no Agreste do Estado, por elementos desconhecidos. Ricardo da Costa Silva, ele morreu no local e o adolescente foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Jean Carlos Gomes de Macedo, rapaz de 26 anos de idade, José Wesley Martins, de 26 anos, eles foram agredidos a bala e faca em um Clube Taslan, localizado na rua Antônio Ribeiro, no bairro de Nova Descoberta, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. Jean Carlos, ele morreu no local, e o José Wesley, ele foi socorrido no hospital de traumas lá mesmo em Petrolina. Teria sido uma briga e uma confusão por causa do desaparecimento de um celular. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Sempre ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Francisco da SDS, Chico, mora do Jardim Atlântico Olinda, tá ligadinho o tempo todo aqui na Jornal. Laiana da Esmaltaria está no Jangue Paulista. Tuca e Ivete estão em Vertentes de Taquaritinga. Givaldo, governador na UR1 no Ibura. Irmão Paulo Pretinho da Funerária em Santo Amaro, ele e também o comissário Manuel Silvestre estão ligados com a gente aqui na Jornal. Maurício Rossi, no condomínio em frente à Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. Paulo Dias e Cláudia, da Lanchonete Mercearia da Cláudia, na rua Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista. Paulo Dias, inclusive, é presidente das Catraias. O subtenente Eduardo está lá no Buriti, ligado com a gente, ele e a família. Na rua Manuel Engenheiro Guzmão, em Candeias, Cício Bocão, Moisés Cuscuz e Douglas, que trabalha no IML. Rona, o Papacana, está lá no Buriti. Ele é vizinho de Alfredo e diretor do Clube Bandeirantes lá de Casa Amarela. Na saída de Beira-Bar do Jangue Paulista, estão lá todos ligados com a gente no bar de Mauro da Mão de Vaca. Mais gente ligada aqui com a gente na Jornal. Arísio Coutinho e a esposa dele, Fabiana, da loja Servicar, na Avenida Caxangá, que está completando um ano, a loja. Fernando e Afonso, da farmácia Pague Menos, ao lado da padaria Carla, em Pau Amarelo. Na Pague Menos do Jangue estão lá Fernando e Abraão. Angélica de Santo Amaro, é Coca do Cuscuz, ela é conhecida como Coca do Cuscuz, é vizinho do comissário Toninho Mangaba. Giovânia trabalha no HR, a esposa de Walter, ele trabalha no necrotério da restauração. O motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Germano, tá ligado com a gente, ele, Germano, e a esposa dele, Vera Lúcia, o casal que mora no conjunto Beira-Mar, no Jenga, em Paulista. João Jerônimo da Silva, um idoso de 68 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na estrada Vertentes do Lírio, que fica na rua Lagoa Nova, em Surubim. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Valdisson Santana dos Santos, de 29 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Eneida Mangabeira Medeiros, que fica no bairro Terra do Sul, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O que se sabe é que foi um só elemento que cometeu o crime. Um adolescente de 15 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Joaquim José Neto, no bairro da Boa Vista, em Surubim. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o adolescente seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cleiton Charles Campelo da Silva, com 46 anos de idade, conhecido como Negão da Tatuagem, foi assassinado a golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido. O crime aconteceu na rua Marechal Deodoro, em Aliança. A polícia segue investigando o caso. O corpo do tatuador Negão da Tatuagem, Cleiton Charles Campelo da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Roberto Ferreira da Silva, um rapaz de 27 anos de idade, foi assassinado com a facada durante uma festa no engenho Mamucaba, que fica no loteamento Marinas de Tamandaré, em Tamandaré. Ele foi morto por um elemento desconhecido e ainda chegou a ser levado para o hospital local. Elivan Epitácio da Silva, jovem com 22 anos de idade, ele estava com a companheira dele na Praça Costa Azevedo, em Tracunhaém,
quando acabou sendo assassinado a tiros por um elemento desconhecido e os motivos são desconhecidos. O corpo de Elivan Epitácio da Silva foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. O jovem Gabriel de Oliveira, de 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro Quebec, em Itambé. Crime praticado por cerca de 8 homens até então desconhecidos e os motivos também são ignorados. O corpo do jovem Gabriel de Oliveira foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Esmeraldo Ribeiro de Carvalho, idoso de 71 anos, foi atropelado e morto na descida do sítio Taquara de São Pedro, no Alto do Mouro, em Caruaru, no Agreste do Estado, por um veículo de placa e marca não fornecidas, e o corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Um casal morreu em um acidente na BR-408 em Aliança. José Manuel Vieira Filho, ele pilotava uma motocicleta XRE 300 cilindradas cor vermelha de placa PY 9C55 e de repente perdeu o controle da moto e bateu violentamente numa árvore. Ele e a companheira dele, Silvânia Maria de Lima, de 33 anos, acabaram morrendo. Ele morreu na hora, no local, e ela ainda foi levada para a unidade mista. Os corpos já foram removidos para o Instituto de Medicina Legal. Rian Matheus Feitosa Santos, o jovem de 24 anos de idade, soldado do Exército, morreu em um acidente de motocicleta na PE 217, no município de Alagoinha, no Agreste do Estado. Ele bateu de frente em uma van e morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Leandro Pereira de Lima, um rapaz de 26 anos, residente na rua Taperaguazes, no bairro do Prado. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no atentado praticado por homens em um carro preto, veículo não identificado. Leandro Pereira de Lima foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Jefferson Carlos da Silva, de 21 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo na localidade Areeiro, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Atentado praticado por um adolescente de 17 anos que foi apreendido. Jefferson Carlos da Silva foi levado para o Hospital Dona Del Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz assassinado a tiros ao sair de uma churrascaria no Jaboatão dos Guararapes. Motoqueiros promovem tiroteio em Moreno, deixando saldo de um morto e 14 feridos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira. Márcia, ela é conhecida como Caça-Rato. Márcia Caça-Rato, aniversariante, ela é amiga de Bill Palito, do Alto do Eucalipto. O Sargento PM Jaime, o Sargento PM Jaime está completando hoje 73 anos de idade. Os Torrões está em festa com o aniversário do Jaime. A esposa dele é Dona Maria, que está organizando a festa. E os filhos do casal, Juninho, Joquinha, Juninho e também Petinho e Jailson. São os filhos do Sargento PM Jaime, completando hoje 73 anos, de Dona Maria. E essa família é amiga de Ari, que mora em Pau Amarelo Paulista. Aniversariando também hoje o esquivador Boca de Lua.
Boca da Lua está aniversariando e haverá um encontro com os amigos no Mercado Público de Beberibe. Entre os amigos, Roma, Lau, Geraldo, Beto Besta, Mizinho e também Davi Camarão. Regis Mota também está aniversariando. Ele é filho do motorista, ex-motorista de ônibus Mota da antiga São Paulo. Os amigos do Regis Mota, Cláudio Honoro, o porteiro de Santo Amaro, e também de Boa Viagem, e Irani. Toda a família já reunida com os amigos. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o capitão Francisco Alberto de Queiroz Amaral, o sargento Reginaldo Rafael de Carvalho e o funcionário Edinaldo José do Nascimento. No bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, a polícia apreendeu 100 munições de pistola .40, 124 munições de pistola 5.56, 19 munições de 9mm, também pistola, 100 papelotes de maconha e 55 pedras de crack. 2 elementos foram presos: Alessandro Silvério da Silva e Maxwell Vieira Moura do Nascimento, que foram levados juntamente com material para a delegacia de Prazeres. Tassiana da Silva, com 29 anos de idade, residente no povoado Alverique, que fica em Alagoinha, no interior do estado. Ela foi vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não fornecidos e foi socorrida no hospital local, mas por conta da gravidade dos ferimentos foi removida aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Giovana Thalita Ferreira de Souza, de 24 anos de idade, residente na rua Santo Cristo, no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi trazida para o Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. João Cecílio Teixeira, um rapaz de 37 anos de idade, residente em Aliança. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido durante uma briga. Foi levado para o hospital local, mas por conta da gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Edinaldo Germano dos Santos, de 32 anos de idade, residente na rua Josefa de Oliveira, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma briga por um elemento cujo nome não foi informado. Edinaldo Germano dos Santos foi levado inicialmente para a UPA do Curado, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Christopher Fabriano dos Santos Silva, residente na Avenida dos Rios, no bairro do Ibura. Ele deu entrada na emergência do Hospital da Restauração muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. 3 rapazes que estavam em um bar na rua Brás Cubas, que fica no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns, foram alvejados por disparos de arma de fogo numa tentativa de triplo homicídio praticada por 3 elementos desconhecidos. Os rapazes feridos foram levados para o Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns. No sítio Poço, em Lagedo, um jovem foi baleado na testa. A vítima, que tem 21 anos de idade, foi atingida de raspão e foi levada para o hospital local. Olha, minha gente, um homem estacionou o veículo, um Jaque Prata de placa NUM 2G73, bem pertinho de uma casa de shows, bem pertinho, à margem da PA 177 em Garanhuns, e foi se divertir, beber, comer, dançar, tudo que tem direito. Já cansadinho, ele foi pegar o carro dele, lá estava o canto mais limpo do mundo. Levaram o veículo dele e ele procurou a polícia, prestou queixa e aguarda que as providências sejam tomadas. No Largo do Afonso, em Água Comprida, tem gente ligada com a gente o tempo todo aqui na Jornal. Léo da Banca, Claudinha do Fiteiro e o nosso amigo divulgador Gabriel. Regis e Rose, da Feijuca Top, na Avenida Doutor Érico Chaves, em Casa Amarela, na Orla do Janga, bem ali no Parquinho, em frente a Reginaldo Maia, da Casa de Festas. Estão lá, Cicinho, Andréia e o filho Cauã do Pula Pula, Ricardo do Crepe Suíço, Gilberto do Lanche, Damião do Açaí e o Wellington, cabelo de rabo de cavalo da Beritolândia, ele e o auxiliar dele, Heitor Barramé. Também estão lá Tonico e a esposa Denise, do Bolo de Rolo.
A doméstica Maria da Conceição Moura de Melo, com 48 anos de idade, residente na rua Aurilândia, na Bomba da Natário, foi atropelada por um veículo de placa e marca não fornecidas. Ela ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Marcelo Antônio Balbino Nascimento, idoso de 68 anos de idade, residente na rua Aracaju, no bairro da Torre, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Eduardo Lins Pereira da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Farias Neves, no bairro de Campo Grande, ele ficou bastante machucado, vítima de uma colisão envolvendo duas motocicletas. Eduardo Lins Pereira da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Mr. Nelson e todos lá no Mercado Público em Nova Descoberta, ligados com a gente no Mercado Público de Camaragibe, estão lá Paulo do Queijo e também Sandro do Miúdo, a esposa dele Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. O professor Rivaldo está lá em Abreu Lima e o pai dele é seu Pedro Tempero, está no bairro do Nobre, em Paulista. A turma do Campol ligada com a gente, inclusive o presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos, do Popular Tatu, e o comissário Euclides, que é esposo de Marise. Voltando para o Janga, bem na orla do Janga, pertinho da arena de Clécio e Lúcio, ex-jogadores de futebol, são os filhos da Dona Lúcia, que está sempre ligada com a gente também, estão lá nado da carroça de pipoca e da batata frita, e também o Manuel da Barraca de Coco, todos ligados com a gente. Cláudia Rodrigues de Barros, de 32 anos de idade, residente na rua Prefeito Luiz Francisco de Vasconcelos, em Pedra de Fogo, na Paraíba, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucada, sendo socorrida na emergência, foi trazida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Agradecendo mais gente sintonizada aqui na Jornal. Moura e toda a família no Mercado das Flores, em Santo Amaro. O delegado Antônio Campos também está sintonizado com a gente. E o Mar está na lanchonete dele, no cemitério de Paulista. Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros ao sair de uma churrascaria em Jaboatão dos Guararapes. Paulo Ricardo Pereira Costa, com 32 anos de idade, residente na rua Desembargador João Paz, no bairro de Boa Viagem. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no estacionamento da churrascaria Boa Parada Grill, localizada no bairro Manaçu, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele tinha acabado de fazer um lanche na churrascaria e foi para o estacionamento pegar o carro dele, Maldi, quando de repente apareceram dois elementos desconhecidos, se aproximaram dele e meteram bala, mataram o rapaz. O veículo dos criminosos, momentos depois, foi encontrado incendiado à margem da BR-232, em Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. Um carro Fiat Crono cinza de placa QYH 9158. O corpo de Paulo Ricardo Pereira Costa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a polícia segue investigando o caso, tentando localizar, identificar e prender os assassinos. E atenção! Motoqueiros promovem tiroteio em Moreno, deixando saldo de um morto e 14 feridos. Cerca de 10 homens desconhecidos, armados em motocicletas. Eles invadiram o bar do Davidson, localizado no Alto do Sol Nascente, na Vila Holandesa, em Moreno, e meteram bala contra todos que estavam no estabelecimento. Eles alvejaram as pessoas lá. Uma delas morreu. Paulo Ricardo Silva de Santana tinha 22 anos de idade e morreu na hora. 14 outras pessoas ficaram feridas, entre elas Matheus Francisco de Lima, Leonardo Chaves Chagas da Silva, José Anderson Alves de Oliveira Júnior, Wilson Alessandro Melo da Silva, Gustavo Henrique, Jonazel Pereira de Lima Júnior, Adriele Kelly de Santana e um tal de Elton.
Esses foram levados para os hospitais Armindo Moura e Policlínica Beiró Uchoa, lá mesmo em Moreno. Por pouco não aconteceu um massacre, uma chacina lá na Vila Holandesa, em Moreno. A polícia segue investigando o caso. O corpo do rapaz que morreu, Paulo Ricardo Silva de Santana, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.